Buenas galera, professor Leandro na área. Seguinte, vamos falar sobre cultura milenar? Cultura milenar, China, Japão. Pois bem, geralmente a gente tem um culto às coisas japonesas em matéria de tecnologia, dizer que o Japão é um grande produtor, e ainda há uma mistificação que os produtos chineses não prestam. Rapaz, não tem nada a ver. Hoje em dia a China se desenvolveu muito e não foi da noite para o dia, foi um trabalho muito árduo feito ali. E a cultura chinesa, a cultura japonesa são culturas milenares e que foram estudadas somente depois da Escola Nova, que foi justamente instituída ali no final do século XIX ali, porque é o seguinte, sempre se estudou muito a cultura europeia, os vencedores, assim por se dizer, de um local que a gente tem aqui no Brasil, principalmente, uma ideia de eurocentrismo muito grande, que a cultura deles é muito mais valorizada, até mesmo do que a nossa, dos povos originários daqui. E isso é triste de saber, porque a gente perde muita coisa. A cultura chinesa, sendo já milenar, quanto não se perdeu daquilo? Cultura japonesa, então, quando se fala nos samurais, por exemplo, código de ética deles, o Bushido, por exemplo, mantinha aquela cultura, aquela ideia deles bem fechadinha. Quando houve a colonização deles lá, a tentativa de colonização dos portugueses aos japoneses, houve uma luta muito grande ali, porque o Japão não queria deixar a chegada, expulsar, vamos dizer assim, depois os portugueses, qualquer um que fosse tentar invadir de lá para manter sua cultura, porque os portugueses quando chegaram tentaram fazer a mesma coisa que foi feita aqui, tentaram impor assim a sua cultura, acabar com a cultura local, por exemplo, tirar a carne crua, tirar a parte oriental daquela ideia da cultura oriental deles, como foi feito no Brasil também, no caso do Pindorama, quando chegaram aqui e encontraram nossos indígenas. Só que o seguinte, durante, por exemplo, no decorrer do passar do tempo, no decorrer das nossas décadas, ou até mesmo séculos, houve uma mudança muito grande nesses países. Foi por exemplo, tu pega ali a China, por exemplo, tu pega um retrato pequeno, tá? Século X, século IV, século III, século V ali, tu pega ali, tem as dinastias, por exemplo, que aí tem essa dinastia Ming, Sung, Sui e Ming, se não me engano, uma coisa assim. A Ming, por exemplo, então eles têm umas dinastias, que eram famílias que iam tomando seu poder e passando ali. Então o que que acontece? A China tem esse período, depois ela vai tendo um contato diferente com outros povos também e vai se evoluindo. No final da Primeira e Segunda Guerra, a China era considerado o jardim do mundo, porque cada colonizador, cada país colonizador queria um pedacinho dela. Até que tem uma tomada de poder ali, entra um ditador, há muitas guerrilhas ali dentro, e isso aí vai modificando o sistema político, econômico todo da China. Há um investimento em estrutura para a parte de cultura, como educação, e isso vai modificando um pouco aquele ambiente ali. A China começa como prestadora de serviço para grandes multinacionais, porque assim o custo saía muito caro produzir nesses países europeus ou até mesmo aqui na América, então se manda fazer essas multinacionais, manda fazer o produto na China. A China começa a produzir isso e começa a ter uma renda. Essa renda é investida em educação, em tecnologia e ela vai desenvolvendo. Hoje, a China é o maior exportador de tecnologia do mundo, qualidade tão boa quanto a do Japão. Então elas se equiparam nesse ponto. E a cultura deles se perdeu muito de estudar isso, como se perdeu também da indiana, da africana, justamente porque a gente teve uma visão somente nos vencedores, nos colonizadores ali, daquele fechadinho da Europa. Quanto a gente podia ter aprendido com esses povos. Hoje, com a globalização, claro, a gente está tendo alguma cultura, algum contato, vamos dizer assim, com essa cultura. E até se torna bonito para a gente ter esse intercâmbio, vamos dizer assim, para a gente ver o que havia, como eles pensavam, como eles achavam, e tem muitos contextos históricos ali dentro que a gente consegue buscar através dessa globalização, vamos dizer assim. Então, o que que acontece? Ali na China e no Japão, são povos que são orientais, têm muitas coisas parecidas. A cultura religiosa deles é muito legal,
Por exemplo, a gente tem ali na China, por exemplo, no Japão, por exemplo, o budismo, tem na China também muitos que são adeptos do budismo também. Então, o que acontece? O budismo, por exemplo, o Buda, era de uma família muito rica, depois ele ficou um tempo entre os mais pobres, e ele chegou à conclusão que todo o mal, toda a tristeza do homem, o que impede o homem de ser feliz é a busca pela fama, pelo dinheiro. E aí a gente pode remontar até hoje. Se você está feliz com o que você tem hoje, ou tu quer ter rico, tu quer ter muito poder. Quando tu vai tiver muito dinheiro, tu vai querer ter fama. Tu tendo fama, tu vai querer ter poder. E essa busca incessante pode te deprimir, principalmente se tu não alcança. Entende? Então, isso aqui é um conceito que vem de lá para nós, do budismo, que ocorreu nesses países, cresceu nesses países, fora a Índia, outros locais também. Então pega esse conhecimento e transborda para outros países. Religiosidade pega e transborda para vários pontos, independente, foi importante na Europa, foi importante no Iluminismo, foi importante na Revolução Gloriosa, foi importante na China, no Japão, no Brasil, como é até hoje. E sendo que a gente tem consciência que cada um tem sua religião, cada um tem que ter o respeito pela religião do outro. E isso acaba com os preconceitos. Não só na religião, mas no conceito contra outras populações, contra a xenofobia, que é uma coisa que bate muito alto hoje. Por exemplo, aqui no Brasil mesmo, tem muitas pessoas que ainda têm muito preconceito contra os chineses. Na época da Covid-19, principalmente, se culpou eles. E me diz uma coisa, se a gente inverte, se hoje, como a gente está tendo, por exemplo, a H3N3 aí, no caso, que é uma gripe, ou mesmo como a gente teve a contaminação pelo carrapato estrela em alguns lugares aqui no Brasil, se isso aqui se torna uma pandemia também, a culpa é nossa? Para e pensa, esse conceito às vezes pode ser um pouquinho errado, julgar uma população e tentar mostrar que pelos seus costumes que foram impostos no decorrer do tempo, porque assim a gente se adapta à nossa alimentação, por exemplo, pela necessidade. E isso, no decorrer do tempo, se torna cultural. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o costume de comer algumas comidas típicas que, se tu falar para um outro país, eles vão achar terrível. Mas para nós é muito bom. Tipo a dobradinha, por exemplo. Então tem o mocotó, a própria feijoada, pessoal, que a gente cultua tanto aqui no Brasil, ela vem do povo afro. Entendeu? Porque aquele resto por exemplo, as patas, o rabinho, aquele tipo de preparo da feijoada brasileira, por que brasileira? Porque isso foi uma adaptação que foi feita, ela foi com os restos de peças que os patrões, os donos de engenho, não queriam comer e davam aos seus escravos, os escravos faziam isso. Principalmente o feijão preto era utilizado por esses escravos. Então a gente não pode fazer o apagamento de culturas, principalmente da chinesa, que tem influência aqui no Brasil também, porque houve muitos imigrantes chineses para cá, imigrantes japoneses, principalmente ali na parte de São Paulo. Tem bairros que são muito populosos, que são de cultura ainda chinesa, é muito irrigada. Entendeu? Então o que acontece? Vamos valorizar todos os povos, vamos valorizar todo o conhecimento que a gente pode ter e reconhecer a diferença das pessoas. É através do diferente que eu cresço. É através do diferente que eu vou ganhando o espaço. Porque se eu fico dentro da minha própria bolha, só com pessoas que pensam igual a mim, eu não cresço. É no diferente que eu começo a me questionar. Porque quando eu entro com um diferente, falei com um cara, o cara pensa diferente de mim, eu saio com duas possibilidades. Ou eu reafirmo o que eu penso e tenho mais força, ou então eu começo a questionar, será que o que eu penso realmente é a verdade? Será que a cultura deles não é mais legal? Será que a cultura deles não tem algo que pode me agregar? Pense nisso, pessoal. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima.